Se a tua empresa não trata com atenção as questões de responsabilidade social, inclusão e diversidade, pode ser até que ela não sobreviva aos próximos anos. Verdade, isso é muito sério e vamos ver agora junto aqui no Para e Ponto. Vamos lá? Vamos embora. Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Para e Ponto. Sim, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram. Tudo certo aí, Flavião? Tudo em paz contigo. Tudo bem. Pronto aqui para mais uma super conversa, certo? Vamos embora. Não, mas antes, vamos lembrar que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, não dói nada, não custa nada. E é muito importante aqui para a gente continuar promovendo esses grandes encontros aqui para falar de sustentabilidade, de meio ambiente, ESG, enfim, tudo aí que vai a favor do nosso planeta, certo, Flávio? Exatamente. E hoje o nosso convidado é uma espécie de pessoa que carrega tudo isso junto com ele. É muito legal, porque ele tem experiência em sustentabilidade, economia circular, enfim, o cara respira ESG. Marcos Vinícius Fator, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, meu cara. Bom dia a todo mundo, obrigado aí pelo convite, pessoal. Acho que vai ser um papo bem legal aí durante esses minutos que a gente tiver juntos. Legal, Marcos. Agora começa explicando pra gente como que você se tornou esse profissional, essa pessoa aí que, eu gosto de falar isso, respira, né? Sustentabilidade e ESG. Conta pra gente aí como que isso nasceu na sua carreira e eu sei muito bem disso, virou uma paixão também sua. Sim, é verdade. Fernando, olha, eu vim de um ramo, eu me formei em engenharia química pela Unicamp e eu vim de um ramo que basicamente é bem pouco sustentável, né? Porque eu estava lá na universidade, eu aprendia que eu ia trabalhar em indústria de petróleo, né? Na Petrobras, sonho de todo engenheiro químico e tal. Mas eu sempre fui meio do contra na minha vida, né? E aí quando comecei a trabalhar, eu já vi que eu me interessava bastante pelas questões ambientais, eu queria ir muito para esse ramo, né? Eu me formei em 2011, então eu estava ali, né, nesses auges, essas discussões, e aí eu tive a oportunidade de fazer de me inscrever no processo seletivo do estágio na época da Tetra Pak na área de meio ambiente, né? E, fui lá, fiz o processo seletivo, me encantei pela área, passei no processo seletivo junto com uma amiga que também estava comigo, e, daí foi quando a gente começou realmente a gostar dessa área, né? Porque fui me envolver numa área de meio ambiente dentro de uma empresa que na época era a Tetra Pak, que já era referência, né, em muitas questões voltadas para sustentabilidade, resíduos sólidos, já tinha muita coisa. Então, basicamente, comecei a minha carreira aí. E aí eu pude, lá dentro, começar a passar por uma série de desafios e áreas, né, porque na época a estrutura da área trabalhava com várias questões, e aí fui conhecendo reciclagem, coleta seletiva, trabalhando com comunicação, com sustentabilidade, com diversidade e inclusão, com governança, com uma série de coisas que foram formando aí a minha carreira. Mas como eu falei, se deixar, eu fico falando o dia inteiro aqui um pouco do que a gente fez. Mas foi daí que veio essa base do que eu conheço hoje. Eu também fiz algumas especializações, né, mais para frente, fiz mestrado, fiz MBA, e agora estou terminando um curso de pós-graduação em cidadania e responsabilidade social, que também ajudaram aí a formar um pouco desse conhecimento, né? Então, fui evoluindo aí durante a carreira. E hoje você é consultor nessa área? Basicamente. Hoje eu trabalho numa empresa chamada Mapa SA Consultoria, que presta consultoria para as empresas no ramo de ESG. Então, tanto voltados para questões voltadas para compliance, né, e resíduos sólidos, como também prestamos consultoria para a parte de diversidade e inclusão, projetos sociais, enfim. Hoje eu estou nessa consultoria como diretor de projetos. Uhum. Show. E por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu achei muito curioso. Você já começou separando duas áreas de negócio, né? Você falou da área do petróleo e tal, como exemplo. E aí você sai de dentro da indústria e vai trabalhar com várias outras indústrias, né? Então você tinha uma visão de uma que era aquela imagem que você tinha lá na faculdade, que você era do contra,
depois você vai para uma empresa super avançada na área de sustentabilidade, referência, muito bacana. Como é que você vê agora de fora isso? Como é que está esse mapa, sem trocadilho, desculpa. Como é que está esse mapeamento das empresas que você enxergou? Tem mais para um lado, mais para o outro, está misturado? E por que isso também me chamou a atenção, por que você acha que a Tetra Pak naquela época já era uma referência? O que fazia ela diferente das empresas comuns do mercado? Uhum. Não, assim, eu acho que um dos ramos que mais cresceu nos últimos 10 anos, que foi desde quando eu saí do estágio, além da área de tecnologia, né, que disparou, foi o ramo da sustentabilidade, porque as empresas começaram a buscar o pós, né, o além do meio ambiente. A própria questão da reciclagem, ISO 14000, isso já vem de anos anteriores, né? Foi quando começou, talvez, toda essa discussão e debate voltado para as questões ambientais. Então, as empresas começaram lá na década de 90 a se preocupar com as certificações, que queriam buscar, né, um processo de produção que gerasse menos desperdício, até por questões econômicas, mas também porque elas viam o impacto que os seus negócios podiam ter, principalmente na comunidade onde elas estavam. E aí surgiram as primeiras as ISOs, né, as certificações, e a Tetra Pak se embrenhou muito nisso, né? E hoje eu vejo que as empresas, elas têm muita necessidade de pessoas que consigam trabalhar a sustentabilidade de maneira transversal dentro do negócio, porque é a maior dificuldade, eu acredito, é a maior dor dessas empresas, porque pessoas especialistas já têm informações, já tem MBA, já tem um monte de coisa voltada para a sustentabilidade. Mas quem sabe levar isso para todas as áreas de negócio da empresa é mais difícil, né? Você tem que convencer, muitas vezes, o seu cara de vendas que ele está vendendo uma máquina e aquilo tem um aspecto ambiental, social, que pode ser uma decisão de negócio para o cliente que está lá. Né? Você está vendendo uma embalagem e aí você tem que convencer o cliente que ele tem uma responsabilidade com o pós-consumo daquela embalagem, né? Que não é só o consumidor e que não é só o produtor. Então, tem várias áreas de negócio. Você tem que convencer a área de comunicação que o aspecto social das comunicações importa muito mais, né, hoje do que só o lado ambiental. As pessoas hoje querem saber o impacto que aquilo tem para a vida de outras pessoas, querem entender, né, você vende uma embalagem, como é que aquilo afeta toda a cadeia. Então, as pessoas estão muito mais conscientes e querem esse tipo de coisa. Então, o profissional de sustentabilidade ele ficou muito valorizado, né, nos últimos anos relacionados a isso. E aí eu acho que as empresas têm esse desafio, né, que é como trazer a sustentabilidade para dentro do seu negócio, né? Eu não lembro outra pergunta que você fez. Eu estava te perguntei como é que você vê isso daí e como é que está isso no mercado, que você tinha aquela imagem das empresas, sim, como é que elas estavam lá atrás, como é que está hoje isso? Não, hoje, igual eu comentei, eu acho que está muito valorizado, tem muita gente buscando estabelecer os seus processos para além só do lado ambiental, né? A gente vê hoje as notícias, né, que o ESG tem ganhado muita notoriedade, eu já vejo que é um passinho acima só do que a gente chamava de sustentabilidade há anos atrás, porque a governança acabou sendo muito importante, né? A gente sempre falava da sustentabilidade naquele tripé, né, econômico, social e ambiental, e hoje talvez o econômico ele tenha sido substituído por essa parte de governança, porque não existe lucro se ele não for um lucro responsável, né? Então eu vejo que estruturar o seu negócio para que ele gere valor e independente do quanto você está faturando, né, ou lucrando com aquilo, mas o quanto aquilo também está sendo revertido para internamente e externamente para benfeitorias ambientais e da sociedade. Então ele evoluiu um pouco, né? Esse lucro ele tem que ser responsável e as empresas têm que olhar isso como um investimento também para os seus negócios durarem mais tempo, né? Então eu acho que o mercado cresceu bastante nessa área, né? Eu aconselho todo mundo a trabalhar nessa área, que é muito gostoso. Agora eu quero pegar a sua experiência, Marcos, que você viveu ali dentro da Tetra Pak, um momento de virada que sustentabilidade ganhou protagonismo para se incorporar, né, ganhar corpo, na verdade, e se tornar ESG. Em que medida esses outros aspectos aí de governança que você falou, social, até de diversidade e inclusão,
como que foi acelerar ou implementar isso dentro de uma grande empresa e uma empresa tradicional, né? Se foi na mesma velocidade que a sustentabilidade ganhou seu protagonismo, se esses outros aspectos do ESG também ganharam na mesma velocidade, ou se foi um pouco mais trabalhoso? É mais trabalhoso quando você tem que sair de uma cultura, né, que já está enraizada, né? Você pega empresas quase centenárias aí, elas vieram de uma época, e aí a gente pode fazer um paralelo com a nossa, né, as nossas gerações, onde elas tinham que implementar o seu negócio a qualquer custo, onde a legislação era muito fraca e que não existiam as tecnologias, nem os meios de comunicação que a gente tem hoje. Então elas vinham de uma anarquia, posso dizer assim, um caos, né, onde tudo era possível fazer. Com a evolução das legislações, principalmente no lado ambiental, as legislações trabalhistas também, né, apesar de existir a CLT há muito tempo, as legislações trabalhistas elas foram sendo implementadas e melhoradas com o tempo. Então passou a ser muito importante as empresas olharem para essa temática de uma maneira mais efetiva, né? Só que aí você não muda uma cultura do dia para a noite, né? Você não pega lá uma geração de pessoas que estão há 20 anos dentro de uma empresa e começa a falar para elas que agora elas têm que olhar para a diversidade e inclusão, que o cara que é gerente agora, ele não pode mais contratar necessariamente a pessoa só pela meritocracia, né? Que ele tem que olhar outros aspectos a serem considerados, que o processo seletivo não vai ser mais aquele onde ele ia lá, entrevistava uma pessoa e acabou. Ele tem que analisar as competências, ele tem que analisar o histórico, né? É muito difícil você convencer uma pessoa que às vezes o inglês não é tão fundamental, porque isso você vai eliminar, por exemplo, pessoas que talvez não tenham tido essa oportunidade, mas que têm todos os requisitos técnicos para a vaga. Então, é uma mudança de cultura, né? Eu lembro da dificuldade que nós tínhamos na época de implementar coleta seletiva, por incrível que pareça, dentro do escritório, né? Porque as pessoas tinham que separar o lixo orgânico do reciclável. E isso foi uma mudança de cultura que demorou muitos anos, né? Nós depois tiramos as lixeiras da mesa por causa de uma norma que existia, que não podia mais comer na mesa, e colocou nas copas. Nossa, daí era uma outra mudança de cultura, né, que você tinha que fazer. Então, eu ainda vejo que a maior dificuldade ainda está enraizado na mudança de comportamento das pessoas, né? E uma empresa gigantesca, com milhares de funcionários, que tem processos bem rígidos e às vezes centralizados, demoram, né? Você virar um transatlântico em pleno movimento. Então, você demora para atrair, criar essa nova cultura, né? O Flávio comentou, né? Por que a Tetra Pak já era uma referência em resíduos sólidos? Eu acho que, por isso, as empresas que estão se dando melhor hoje nessa área de ESG é porque começaram esse processo lá atrás, né? Então, a Tetra Pak, na época, sempre foi referência na questão de resíduos sólidos, ajudou, através do compromisso empresarial para reciclagem sempre, a fomentar esse debate muito antes de virar modinha, vamos dizer assim, né? Antes das cooperativas sequer existirem na quantidade que tem hoje. E aí o alerta que eu faço para as empresas hoje, ainda dá tempo de fazer diferente. Se elas tiverem essa visão de que você precisa ir além do que a gente lá atrás chamava só de meio ambiente, e começar a investir no lado social, no ambiental, e estruturar melhor as governanças para dividir melhor, né, os recursos que chegam investindo em algumas áreas, essas empresas vão ser as que a gente vai estar falando daqui a 10 anos que foram pioneiras nesse assunto, né? Então, acho que isso é um ponto importante nessa caminhada aí que eu olhei até hoje do ESG. A grande dificuldade está em como mudar a cultura das pessoas, seja para qualquer projeto que você vai fazer. Até projetos que têm puramente cunho ambiental, é uma mudança de cultura, é um processo diferente que a pessoa tem que falar e desapegar de muitas coisas do passado que elas, às vezes, não estão dispostas a fazer, né? Então, isso eu vejo que ainda é uma grande dificuldade. Fazendo um apanhado de várias coisas que você falou, então, primeira coisa, né, vai além de projetos específicos, é cultural. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a gente tenta falar para um público que gosta do assunto, mas também para um público que está procurando informação a respeito, né? Então, não é
você simplesmente fazer um projeto de reciclagem, ou simplesmente, que já é difícil, mas não é isso. É internalizar a cultura dessa mudança ESG, socioambiental e por aí vai. Acho que esse é um ponto que eu tirei da sua fala. Segunda coisa, você falou sempre que as empresas iam muito pelo ambiental, até porque o ambiental é mais fácil de metrificar, de medir, né, de acompanhar. Então, mas o social é muito mais complicado do que isso, né? Tem mais variáveis essa história. E você falou uma coisa que eu acho que dá arrepio em vários empresários, que você falou assim, independente do lucro que essa ação vai dar, você precisa ver o impacto. E eu queria abordar esse assunto de uma outra forma. Não é só independente do lucro que vai dar, você tem que rever o impacto, mas esse impacto dá lucro também, né? Sim, você exatamente. Já tem experiência. Então, assim, para mudar um pouco a visão, até nesse contraste da meritocracia, porque para muitas mentes conservadoras, quando você fala, não, eu vou ter que contratar fulano ou ciclano porque é uma cota, ou porque eu preciso incluir diversidade, mas isso não é só, vai muito além da cota, vai muito além do compliance, essa diversidade traz produtividade, traz lucro, enfim, como é que você enxerga Nem isso? tudo é planilha, né, Marcos? Nem tudo é planilha. É o que eu falo, gente, assim, ó, faz parte do sistema que a gente vive, né? Você vai lucrar em cima daquilo. O que eu tô te falando é você lucrar mais ou menos no futuro, é você que escolhe o que você quer. Sustentabilidade, no fundo, é isso, é você conseguir crescer e dar, né, as condições para que a geração tenha a mesma coisa no futuro do que elas têm hoje, pelo menos, e evolua, né? E eu faço muito paralelo, né, com o que a Tetra Pak começou, por exemplo, muito tempo antes, que era essa questão dos resíduos sólidos, numa época onde até se falava, tinha algumas cooperativas, mas ela foi lá e investiu naquilo. Então, ela teve momentaneamente, como você comentou, uma verba lá de investimentos que talvez pudesse ser o lucro da empresa para investir nisso. E eu tenho certeza que hoje ela colhe os frutos relacionados à imagem, à prospecção, aos louros disso, por conta desse investimento que foi feito lá. Como os consumidores hoje estão cada vez mais conscientes, né, porque eles olham para os produtos que eles compram, né? A gente olha, né? Eu mudei meu hábito, eu virei vegetariano há 3 anos atrás, né? Então, assim, as pessoas estão cada vez mais conscientes. Isso vai fazer total diferença, porque quando você lá na frente olhar que, poxa, por que eu não consigo manter as mesmas margens, né? E for investigar, vai aparecer o aspecto social lá. Ah, não, olha, porque essa empresa, né, a sua concorrente é melhor, ela contrata mais pessoas diversas, ela pensa diferente, né? E aí você vai começar a ver que você vai ter um problema de produtividade, assim, seu concorrente é muito mais produtivo do que você, e aí você pode ficar com a mesma margem de lucro se você quiser, mas seu concorrente está ganhando o seu mercado por conta disso. Eu acho que é olhar dessa forma, né? Olhar que quando você pega para investir, por exemplo, numa área de diversidade e inclusão, né, uma pessoa do RH que vai tornar os processos melhores, vai contratar pessoas mais diversas, ela está fazendo isso não por uma questão de cota, porque ela quer trazer profissionais mais criativos, que pensam diferente e que estão inseridos nesse mercado que a gente comentou de consumo consciente. Porque se a gente ficar produzindo 30 anos a mesma coisa para as mesmas pessoas, essas pessoas elas vão mudar a sua forma de pensar e consumir, né? Então, seja serviço, seja produto, seja o que for. Então, eu acho que esse ponto é importante, né? Muitos empresários, eu acho que já estão olhando para isso além do negócio, né? Eles estão olhando para, olha, é importante a gente olhar para essas questões, mas faltam muitas vezes profissionais adequados e processos adequados para esse tipo de coisa, né? Para você, por exemplo, fazer uma vaga afirmativa e, por exemplo, não ser processado porque as pessoas acham que aquilo é discriminação, né? Então, eu acho que a gente está caminhando para essa mudança de pensamento, né? Eu já trabalhei, já vi, e hoje ainda tenho contato com vários empresários que realmente querem fazer a causa, né? Eles querem sim lucrar, mas eles estão dispostos a, olha, precisamos investir nisso agora porque no futuro isso daqui vai ser importante, né? E eles entendem a importância disso, né? Então, acho que esse ponto é bem relevante, né? Para quem quiser estar no mercado daqui 10 anos, talvez tenha que começar a fazer diferente agora, né? E para sobreviver e para até ter os talentos certos, né, Marcos? Hoje a gente vê um pessoal, uma molecada, digamos assim,
que está escolhendo onde que ela quer ficar, né? Muitos até se assustam, pô, o cara veio aqui, ficou 3 meses, foi porque ele não se encontrou ali, não encontrou a diversidade que ele procurava, não encontrou a flexibilidade, a humanidade que ele procurava, né? E acho que cada vez mais vai ser um desafio também para a própria área de recursos humanos, né? Eu não tenho dúvida nisso, e é uma contradição, né? Porque a gente está vendo hoje um mercado que tá difícil de entrar certos profissionais, mas isso acontece muito, né? Eu participei nos últimos 5 anos de muitos processos seletivos e você vê que a seletividade das próprias pessoas mudou. Então, hoje as pessoas, quando estão no processo seletivo, elas já querem saber outras coisas. Como que é o ambiente? Como que é a pessoa que eu vou responder? Você tem, né? Como é que está a distribuição de negros e brancos dentro da sua empresa? Tem homem, tem mulher na liderança? Teve um case muito legal quando eu estava na Tetra Pak, que a Tetra Pak desenvolveu um projeto chamado Mulheres na Engenharia, para atrair talentos femininos para dentro da empresa da área de engenharia, que sempre foi muito masculina, mas em algumas engenharias a predominância é feminina, como, por exemplo, engenharia de alimentos. E entrava muito homem, né? Então, por que isso acontecia? Porque é um processo voltado até nas próprias contratações. Então, você vê que existem iniciativas que você consegue fazer para aumentar essa diversidade e também trazer pensamentos, ideias diferentes para dentro da sua companhia, que vai ser fundamental. Eu nunca vi, né, e assim, a gente está falando de um país, por exemplo, que é super miscigenado, tanto em questões de raça quanto de gênero, bem dividido. Como que você pode fazer um produto para uma mulher ou para uma pessoa negra sem você ter ninguém com essas características dentro da sua empresa pensando naquele produto? Está fadado ao fracasso, né? Porque você não tem a ideia daquela pessoa. Você pode ter a melhor formação do mundo. O técnico já não resolve mais, né? Você vai precisar dessas pessoas no processo. E no dia a dia dos seus processos também. A gente tem processos de contratação físicos que normalmente são muito excludentes para pessoas que, igual a gente comentou, que muitas vezes tem aquela competência que você precisa, mas ela não tem uma característica mínima que às vezes nem é tão necessária para a área, né? Então, acho que esse ponto tem mudado bastante. A área de recursos humanos vai ter que se adaptar, né? E estão se adaptando. Hoje a gente já vê em algumas empresas muitas áreas próprias para recrutamento e seleção, voltado para diversidade e inclusão, diretorias e gerências próprias para isso, por exemplo, e mudanças absurdas em alguns processos para evitar vieses, para evitar discriminação e aumentar internamente dentro do próprio da própria estrutura da empresa essa diversidade também. Não é só contratar, mas manter, reter e também promover. Né? Então, você tem todo o processo aí de RH tendo que ser remodelado para essas diversidades, né? É isso que você falou. O Mário Sérgio Cortella fala num exemplo muito bacana, que é o de e o sobre, né? Eu posso falar sobre racismo, porque é um tema que afeta a todos nós. Mas eu não posso falar de racismo, porque eu não sofro na pele, literalmente, né? Esse tipo, e isso vale para as outras questões, como você falou. Falar de é falar de dentro, falar sobre é falar de fora. E só fala de dentro quem está passando por isso. E aí eu já emendo uma questão para você. Eu estou vendo isso, eu sou empresário, estou numa empresa querendo implantar isso na minha área, e eu tenho o que você chamou, inclusive, em alguns dos seus artigos, do viés inconsciente, né? Estou na zona de conforto. Como é que eu saio dessa zona de conforto e mais? Porque não é simplesmente eu falar, a partir de hoje, então, vou abrir uma vaga ou 10 vagas para X, né? Para qualquer tipo de pessoa, ou qualquer tipo de profissional, ou qualquer tipo... Como é que eu começo? Como é que eu dou o primeiro passo? Né? Como é que eu saio da inércia e entro na jornada, que é o que se costuma falar da jornada ESG, né? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas erram muito é começar por fora. Não, eu vou fazer um processo seletivo totalmente não excludente para negros e vai ser um sucesso. E pode até ser. Qual que é o problema? Quando essa pessoa entra, ela não tem um ambiente acolhedor, ela sofre racismo,
Então, o começo de tudo é interno. Você precisa ter um comitê de diversidade, uma área formalizada, para, primeiro de tudo, fazer uma educação para as pessoas entenderem sobre o assunto. Quando você fala de diversidade e inclusão, literalmente o pessoal acha que amanhã vai todo mundo ser mandado embora e vão ser contratadas outras pessoas com outros perfis para assumir os cargos dela. E não é assim. Então, eu acho que o primeiro passo que você precisa fazer são duas coisas. Um letramento para todas as pessoas internas da empresa entenderem do que você está falando, né, entenderem o que é diversidade e inclusão, o que é raça, o que é feminismo, trazer esses conceitos que, para quem não está no meio, muitas vezes é muita fake news, muitas informações falsas, então para elas se naturalizarem com esses conceitos, né? Você vai ter um período aí que você vai ter que fazer esse tipo de coisa. E uma outra coisa que tem que rodar em paralelo você precisa saber onde você está, né? Você precisa fazer um censo interno. Então você vai ter que levantar quantas pessoas você tem por raça, por gênero. Você vai ter que levantar perguntas qualitativas, como que as pessoas estão se sentindo, né? Você vai ter que fazer um censo global para você falar assim, olha, eu estou dessa forma. Porque não adianta você sair contratando, vou contratar mulheres, porque o meu problema é ter mulheres na área determinada. Mas, enquanto isso, a sua fábrica não tem, por exemplo, uma adequação adequada para uma pessoa com deficiência que possa ser contratada. Então, você vai ter que fazer o censo para você criar as suas prioridades, né? Prioridades é aquela palavra que não tem plural, porque prioridade só tem uma. Então, você vai ter que começar por algum desses tópicos, né? Você vai ter que pegar ali, olha, o que é mais urgente hoje, olhando o meu cenário? Talvez seja você atuar literalmente com gênero, porque eu tenho uma empresa que 5% dos meus funcionários são mulheres, ou às vezes eu tenho só 5% em cargo de liderança. Então você vai ter que fazer um processo e aí analisar se é uma questão interna ou se é realmente uma necessidade externa. Então eu vejo assim, que existe uma lição de casa gigante antes de você sair contratando e fazendo programas de diversidade e inclusão. Eu conheço milhares de casos, milhares não, centenas de casos de pessoas que foram contratadas para vagas afirmativas e que não ficaram uma semana. Porque a pessoa entra lá e fala assim, nossa, eu entrei numa vaga para negro. Só que eu olho ao redor de mim no escritório, eu não tenho uma pessoa negra, eu não tenho uma pessoa que se veste de maneira diferente como eu. E aí, assim, você é um peixinho fora d'água, né? Você vê claramente que aquela pessoa foi contratada por uma cota ou por um processo que era para repor uma vaga nisso e aquela pessoa não se sente representada lá dentro. Né? Então, eu acho que existe uma lição de casa para ser feito antes, né? Que é levantar esses dados, fazer esse mapeamento e fazer um letramento e uma cultura, até para essas pessoas entrarem e serem bem recebidas. E aí, depois, sim, você vai começar a olhar o externo, né? E aí, o externo para processo de contratação, recrutamento e seleção, que é um grande gargalo das empresas hoje, né? Como fazer processos menos excludentes e menos cheio de vieses, né? Então a gente fala no viés inconsciente. O que é o viés inconsciente? É aquele preconceito que a pessoa tem, que está inerente a ela e ela nem sabe que ela tem esse preconceito, né? Então você vai para uma entrevista com uma pessoa e inerente na sua cabeça você sabe que é uma vaga de produção, tem que ser um homem, né? Porque uma mulher não vai dar conta, o serviço é muito pesado. É um viés inconsciente, né? Porque quem disse que é um trabalho muito pesado? Quem disse? Tem mulher que pega 300, 400 quilos. Então, assim, você já criou um preconceito baseado em coisas históricas suas, né? Sempre foi assim. Então, esse processo ainda é muito excludente, realmente, e os próprios contratantes, e aí, às vezes, não é culpa da área de RH, né? Eu sou muito solidário às pessoas de RH, porque sempre cai nas costas do RH. O RH não fez... Mas não é, às vezes é o próprio gestor. O RH faz um processo bonitinho, ela chega lá no final, o gestor, não, eu quero esse aqui. Mas por que você quer esse aqui? Ah, porque eu fui com a cara desse cara. Né? E aí, assim, foi com a cara não é um motivo para você contratar ninguém, né? E aí, por isso que tem surgido processos, né, às cegas, enfim, onde você tem que fazer, mas tem uma série de metodologias que dá para você usar, mas eu acho que o processo de recrutamento e seleção não é a primeira coisa que você tem que fazer. Se você não tiver um ambiente que aceite essas pessoas, isso está na metade do caminho. E aí, só lá no final, né, só lá quando você tiver tudo isso, você comunica externamente. Aí você faz o oba-oba que você quiser
né, fala que você é uma empresa diversa, que você realmente tem projetos para isso e tudo mais. Eu já vejo empresas começando lá no fim, né, implementando os processos retroativos, porque precisa falar sobre isso. E não é bem assim, porque você não vai conseguir esconder isso por muito tempo, né? Se eu estou numa vaga, eu entro, e aí você fala uma coisa depois, não é o que eu esperava, eu vou embora, né? Tem gente indo embora, inclusive, hoje das empresas por causa disso, pela falta disso, né? Então, acho que a minha dica seria isso, começar com esse mapeamento, começar com letramento interno, depois contratação, depois comunicação, que daí é importante as empresas comunicarem o que elas estão fazendo também. Né? Agora, só para não perder o momento, eu Claro. não vou monopolizar mesmo. Tá bom o papo. Do ponto de vista estrutural, porque você disse, então, uma das primeiras coisas que você sugeriu foi a criação de um comitê ESG. Né? Então, do ponto de vista estrutural, isso começa como? Então, eu tenho uma empresa e eu vou selecionar uma pessoa dessa área, ou interessados, enfim, internamente, como é que eu estruturo? Aí sim, porque eu imagino, enfim, acredito que você concorde, que não dá para fazer tudo, né? Então você vai precisar de especialistas que você vai trazer ao longo do caminho. Mas você precisa ter um núcleo aí que starte essa história. Como é que funciona estruturalmente? Exatamente. Eu acho que você nem precisa ter especialista no assunto, você precisa ter gente com vontade de fazer. Né? Sustentabilidade, ESG é uma coisa transversal. Qualquer pessoa pode fazer um curso de sustentabilidade na internet e entender os conceitos básicos. Eu não acho que seja algo muito específico, até por isso não tem uma faculdade de sustentabilidade. É algo que você aprende com a vivência, com os conhecimentos que você pega na vida. O primeiro passo tem que ter vontade. Né? Na empresa que eu trabalhei, né, na Tetra Pak, anteriormente, tinha muita gente com vontade. Então, eu tinha pessoas com vontade de montar um comitê de responsabilidade social. E assim foi. Né? Se reuniam pessoas, voluntários, que já tinham trabalhos externos e que queriam trazer para dentro da empresa, e juntou lá com uma pessoa da área de sustentabilidade, uma da área de comunicação, uma de compras, para todo mundo junto e fazer um comitê. E ele foi saindo. Foi natural o processo. O que não pode ter, eu acho que é o que não pode ter, é gente barrando. Né? Ou seja, você tem que ter alguém que apoia isso e normalmente da alta liderança. Se não tiver, fica muito difícil para esses movimentos que são voluntários crescerem e se desenvolver. Né? Então, você precisa ter um sponsor, uma pessoa, um gerente, um diretor, ou mesmo, se possível, o próprio CEO, VP, dando chancela para aquilo. Olha, sim, eu apoio que isso daqui aconteça. Né, para que esses movimentos se perpetuem e continuem. Em todos os comitês que eu já vi, começam por essa fagulha, que eu diria, que é aquela pessoa que pega, não, vamos fazer, junta, e o combustível normalmente é um sponsor, né, que pega e vai atrás. Que ele realmente pega essa fagulha e aí a coisa explode. Né? Eu lembro na Tetra Pak, quando nós começamos com o Comitê de Responsabilidade Social, foi uma reunião que eu participei e a gerente de comunicação falou comigo, vamos, né, vamos montar? Daí vamos montar. Aí chamamos, vamos montar, todo mundo junto, começamos a falar. Aí, olha, precisamos de um sponsor, vamos chamar o Thiago, que era o diretor diretor financeiro. O cara abraçou a causa e aquilo foi o que precisava, porque daí ele levava em todas as reuniões, comentava o que estava acontecendo, aí foi hoje, né, acredito eu, o comitê todo mundo já sabe que existe o comitê, o que ele faz. É a mesma coisa para diversidade e inclusão, a mesma coisa para sustentabilidade, a mesma coisa para comunicação. Esses comitês, eles têm que ser divulgados e essas iniciativas têm que ser tem que ter uma propaganda, né? Tem que ser propagandeada internamente para elas funcionarem. Né? Eu dificilmente acredito em movimentos que não sejam espontâneos com vontade. Vamos montar um comitê. Daí pega lá o diretor e vai pegando uma pessoinha de cada área, sem processo seletivo nenhum, né? Tipo, eu acho que essa pessoa tem que participar. E aí você pega a pessoa só pela capacidade técnica e elas até podem fazer um trabalho legal, mas elas não têm a mesma vontade de um processo de combustão espontânea. Né? Elas não têm a mesma energia. Né? O engenheiro químico falando, né, já fiz uma relação com reações químicas, mas é isso, então ela não tem a mesma energia. Né? Então, eu acho que você pode ter a iniciativa de montar, mas isso tem que vir das pessoas.
elas têm que se inscrever, elas têm que querer participar, porque daí é realmente voluntário, né? E aí as pessoas podem ter vontade de tocar. Em todos os comitês que eu participei, nunca foi obrigatório, sempre foi voluntário, a liderança sempre foi rotativa, não existia um líder, né? E a questão era assim, amigo, você está insatisfeito? Pode sair, fica tranquilo, ninguém vai ficar bravo com você. Às vezes muda também, né? Então é muito fluido assim as coisas, e eu acho que isso ajuda a esses comitês e essas iniciativas andarem, né? Então, me alonguei um pouco aí na resposta, mas eu acho que isso foi dessa maneira que surgiram todos os comitês que eu participei, e não só dentro da Tetra Pak, não só hoje na empresa que eu estou, não só mas também na faculdade, onde eu fiz MBA, na própria faculdade, né? São grupos que se juntam para uma causa comum. Uhum. Acho legal porque o que você falou, Marcos, a gente comenta muito aqui entre nós aqui no Pare Ponto, né? O ESG é um movimento de pessoas, né? É diferente de qualquer outra área que depende muito de uma coisa mais técnica, que depende muito de uma planilha. É mais ou menos como se fosse o coração, né, da empresa, o ESG. Dá para pensar mais ou menos por aí? Dá para pensar por aí. Eu acho que a única coisa que você tem que pensar muito bem em qualquer iniciativa é com relação à governança, que é um pilarzinho do ESG que é super importante. As pessoas, né, deixam ali meio esquecido, só vão lembrar da governança quando elas acham um rombo financeiro na empresa. O ESG e a governança, como é nos processos. Eu acho que você tem que tratar os 3 pontos como pilares de igual valor, né? Então, eu vou estruturar um comitê, eu vou estruturar uma iniciativa, um projeto ESG, então você vai olhar lá qual que é o impacto ambiental, normalmente ele vem pelo lado ambiental, qual é o lado social, e aí o social nós temos que olhar interno e externo, e aí eu estou falando interno também, porque as pessoas querem montar um grupo para fazer um projeto ESG que não tem diversidade. Então você tem que olhar para as pessoas, as capacidades, e aí olhar para o externo. Isso vai ajudar a comunidade, vai ser as pessoas, como é que nós vamos se relacionar com esses stakeholders, e aí o cliente também é um stakeholder importante, né, desses projetos. E aí as pessoas esquecem da governança, né? A governança é só fazer direitinho, que tá tudo certo, mas não é assim, né? Você tem que ter o jurídico junto, porque ele vai ter relações, às vezes, trabalhistas, relações jurídicas, contratos que você precisa fazer. Você vai ter, às vezes, um comitê de ética que vai ter que analisar se aquilo que você está fazendo é correto ou não. Você vai ter o RH com os seus processos, analisando se aquilo é correto ou não. Então, existe todo um arcabouço legal, jurídico e de estrutura que precisa ser feito, né? E aí é o que você falou, às vezes é uma planilha, é um arquivo que fala assim, olha, como que funciona a dinâmica do nosso grupo? Porque quando nós começamos o Comitê de Responsabilidade Social, a primeira coisa que nós fizemos tem que ter regra nesse negócio aqui. Porque se começar também, qualquer um entra, qualquer um sai, tem que ter prazo, tem que ter estrutura, tem que ter o que faz, o que não. Por mais óbvio que pareça, depois nós vimos a importância disso. Porque tinha regras claras, né? E as regras estavam bem escritas e estruturadas para quem quisesse lá consultar e não ficar aquele, por que um participa, por que eu não posso participar, quem que escolhe, quem que entra. Então, isso são regras de governança e funcionamento que é importante. Muitas vezes você vai ter que analisar, por exemplo, a privacidade de dados, informações. Será que tem gente olhando para isso, né? Ou você sai conversando com qualquer ente e depois compartilha os dados deles publicamente sem consultar. Então, essas práticas, né, eu acho que essa sim, você tem que olhar com carinho, você consegue estruturar, você vai escrever. As outras você consegue manejar, né, de uma maneira mais fluida, porque são iniciativas que não vêm. E as pessoas esquecem disso. Acho que ter uma boa governança, né, dentro dos seus processos, ter comitês, ética, né? Comitê de ética, comitê de tratamento de denúncias, plataformas de denúncias, tudo isso são estruturas que as empresas têm que ter e que muitas vezes elas negligenciam ou deixam só para uma parte comercial. Se o meu cliente está triste comigo, eu preciso saber. Agora, se a comunidade, se o governo está, daí vamos para o caminho da justiça que a gente resolve. E às vezes não é assim. Uhum. Legal. Bom, a gente teria um programa inteiro para falar sobre esses métodos ESG e acho muito legal, mas eu queria
se o Flávio me permite aqui, passar para um outro tema que o Marcos é muito especialista, que é a economia circular, Marcos. E eu queria que você falasse um pouco que é um lado da economia circular que impacta muito o social. Queria que você contasse um pouco da importância, por exemplo, das cooperativas, dos catadores, o quanto isso movimenta hoje para o pessoal que tem uma cooperativa do lado da casa dela, ou que vê um catador passando, o quanto isso movimenta hoje na nossa economia? Sim, cara, assim, eu falo que economia circular é minha vida hoje. Todas as minhas bases vieram por causa da economia circular, que a gente começou muito lá atrás, trabalhando com essa questão da reciclagem, principalmente da embalagem longa-vida, que foi o que eu trabalhei por muito tempo, né? A reciclagem, né, ela tem um aspecto técnico muito importante, mas eu digo que o modelo brasileiro de reciclagem e coleta seletiva, ele é referência para o mundo inteiro, porque ele engloba o aspecto social, né? Uhum. Eu costumo dizer assim, olha, é muito fácil você ter um montão de dinheiro e montar uma tecnologia. Muito fácil não, né? Vou ser cruel. É mais fácil você ter um montão de dinheiro e investir numa fábrica para reciclar um material do que você desenvolver toda uma cadeia onde você vai ter que convencer pessoas a fazer aquilo e investir socialmente para que ela seja melhor. Ou até investir, por exemplo, em educação. Por quê? Porque uma fábrica se deixa pronto em 2 anos, 3 anos, talvez, mas convencer toda uma geração, convencer pessoas, é um processo lento, né, que a gente já comentou lá no começo. Demora muito tempo para acontecer. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Por isso que o nosso modelo brasileiro, apesar de ter N falhas, de ter todo o que a gente já conhece do sistema público, que é devagar, que não investe, que pega nas empresas, ele é um modelo muito interessante, porque ele coloca na prática a responsabilidade de vários atores e ele ajuda a desenvolver as cadeias de reciclagem. Você pega o modelo europeu, né, ele é um modelo onde o consumidor paga por tudo e você tem uma empresa que faz tudo. É um modelo interessante? Também é um modelo que funciona. Só que aqui no Brasil, nós temos um modelo de economia circular onde o material deveria, né, passar pela mão dos catadores, os catadores serem reembolsados por isso, e os catadores são mais de 1 milhão de profissionais no Brasil hoje. Né, você pega os anuários que saíram aí recentemente, você tem muita gente, inclusive por conta da pandemia, que foi para o ramo da coleta dos resíduos como forma de ganhar a vida. Né? E o Brasil é um país que consome muito. Né? Nós temos um descarte muito elevado. Né? Então, a gente precisa trabalhar essa temática da economia circular melhor. Né? Eu vejo que, quando você fala de economia circular, nós não podemos cometer o erro de falar assim, não, é só tecnologia. Eu preciso descobrir o que fazer com esse material, acabou. Né? É o ambiental. E não é verdade, porque você precisa desenvolver da ponta a ponta, você precisa trabalhar desde o consumidor, por exemplo, né, se você for uma empresa de produto, até o descarte final do seu material, até lá na ponta, na reciclagem. Porque tem muita empresa que fala assim, não, eu coloco uma embalagem, por exemplo, no mercado, o consumidor consome, a responsabilidade dele jogar fora. Depois, a prefeitura é responsabilidade dela colocar, né, fazer a coleta. É responsabilidade da cooperativa triar o material. E ela esquece que, para chegar lá na parte final, que é o que ela realmente poderia fazer, que é investir na tecnologia, você passou um caminhão de coisas que não vão funcionar. Né? Então, ela precisa investir. Esse é o lado social da cadeia. É você também colaborar e investir nessas cadeias para que você tenha efetivamente economia circular lá na ponta. Né? A economia circular fala em você reaproveitar os materiais, né, o maior tempo possível dentro dos fluxos de onde, né, tirando aquela mentalidade da economia linear, onde você consome, descarta, joga fora, acabou num aterro, como se fosse possível acabar, né? Como se um foguete jogou fora, nunca mais está aqui. E, na verdade, ele está acumulando só longe da sua casa. Né? Então, a economia circular pretende trazer esses materiais de volta para o fluxo. E aí não é só tecnologia. Você precisa fazer esse material chegar nesses locais. Então, o investimento social é muito importante, porque daí você vai investir na educação do consumidor, você vai investir nos sistemas de coleta seletiva municipais, você vai investir nas cooperativas de catadores, nos comércios de reciclagem, nas pequenas indústrias que fazem a reciclagem, porque quando eu falo reciclador, né, as pessoas estão imaginando grandes empresas que reciclam material. O Brasil tem inúmeros recicladores de plástico que são muito pequenininhos.
Porque o cara pega lá uma extrusora, por exemplo, uma máquina para reciclar plástico, e ele faz isso na casa dele, literalmente, se ele quiser. Então, tem muitos empreendedores que são muito pequenos. E será que eles estão sendo considerados dentro do processo como importantes nessa cadeia, assim como grandes empresas que reciclam plástico no Brasil? Eu diria que não. Né? A solução é sempre, vamos investir nesse processo aqui maravilhoso, gigantesco, e aí o que acontece? Essa empresa fica lá, mas não tem material. Não chega material aqui para eu reciclar. Não vai chegar, porque você não trabalhou toda a cadeia de fornecimento sua. Né? Você precisa trabalhar esse lado também. Então eu vejo que a economia circular ela tem vários desafios, principalmente no desenvolvimento dessa cadeia de ponta a ponta. Né? Você não vai poder trabalhar só um lado dessa cadeia e esquecer que todos esses elos estão interligados, né? E que você, se não estiver atento a esses elos, você corre risco de fazer um investimento que vai ser uma furada, literalmente. Porque você corre o risco de investir, por exemplo, numa indústria vai dar conta da reciclagem do seu produto, ou, né, que é o maior exemplo, e aí você tem lá a capacidade ociosa e você não tem a cadeia desenvolvida. Não adianta ter só o produto. Né? Você tem que desenvolver essa cadeia, você tem que fazer a comunicação, você tem que fazer a educação para que isso aconteça. Então, acho que esse é um ponto fundamental para as empresas levarem em consideração. Agora, eu encontrei até na descrição da empresa que você trabalha, né? Uma frase que eu achei muito curiosa, que é assim, que aí entra a economia circular, né? Uma alternativa atraente que busca redefinir o conceito de crescimento, com foco em benefícios para todos. O conceito não é novo, mas pouca gente coloca em prática. E é o que a gente está conversado aqui, né? E aí a minha pergunta é assim, por que não? A gente fala bastante da história da importância das ações individuais. Isso, pessoa física, né? A mentalidade, mudar a mentalidade, você virou vegetariano recentemente, teve os seus motivos. Não pode não mudar o mundo, mas vai ajudar um pouquinho, sim, porque a tua mentalidade vai amplificar para outras frentes. No caso da pessoa jurídica, que tudo bem, eu falo que toda PJ é feita de CPF, né? Mas no caso da pessoa jurídica, eu vejo esse movimento, que é importante com o propósito de mudar o estilo de consumo e tudo mais. Mas eu olho para o lado e vejo que pouca gente está fazendo. Por que eu tenho que fazer? A gente já entrou um pouquinho nessa história, mas assim, qual que é a palavra de incentivo para que essa pessoa de fato veja valor nessa ação individual, entre aspas? Lei. Para mim, essa é a solução. É verdade. Você precisa. A base de. Tá bom, vai. Fora a lei. Tá bom. Não, acho que são duas bases, né? Quando a gente está falando do CNPJ, acho que são duas bases importantes. A primeira é a legislação. E não estou falando de, tem que multar a empresa. Não, você tem que ter alguma coisa que regulamenta, porque ainda tem muita coisa no Brasil que não é regulamentada. Então, as empresas, às vezes, elas querem fazer, mas aí ela sente aquele risco jurídico. Mas se eu fizer, por exemplo, o que a gente comentou de diversidade e inclusão. Será que as empresas vão lá fazer um processo afirmativo e aí, nossa, como é que vai ser? Então, tem que ser regulamentado, tá? E você tem que ter legislações que punem, sim. Por quê? Quando você tem a legislação, você vai influenciar um elo dessa cadeia, que é o consumidor. Aí, quando o consumidor está engajado, não tem CNPJ que não faz, né? Seja um cliente, uma outra, ou o próprio consumidor final. O consumidor, nós, consumidores, que somos os CPFs internos e externos, a gente tem que valorizar as empresas que fazem o que a gente quer, né? Então, esse movimento vai vir natural pela demanda das pessoas que estão cada vez mais conscientes. Assim como eu virei vegetariano e muitas pessoas, tem gente que já não consome mais coisa de maldade animal, tem gente que não tem algumas, sou intolerante à lactose, quer um produto mais... A gente vê a mudança no perfil dos produtos, de consumo das pessoas. Esse lembra que a gente falou da faísca? Essa é a faísca. E aí, você tem que ter uma pessoa, ou algumas pessoas internas, com conhecimento, com aquele senso de inovação e oportunidade para ser o combustível para isso explodir, né? Então, assim, eu não vejo outro caminho, né? Eu não acredito que ações individuais mudam o mundo,
mas eu acho que o exemplo de ações individuais mudou muito. Porque aí você vai vendo uma pessoa que vai, igual você falou, se eu vejo uma que faz, eu faço também, eu acho legal, e aí você vai criando todo um movimento. Né? Não acho que eu vou salvar o mundo porque eu virei vegetariano para de consumir carne, mas eu sei que o meu exemplo pode ser um exemplo legal para meu sobrinho, minha filha, né? Que vão crescendo nesse meio, se tornando também pessoas nesse meio. E a mesma coisa com CPFs, CNPJs. Você pode não ter, né, você tem lá milhões de empresas, você vai ter aquelas 5, 10 que são sempre as mesmas. Desde que essas 5, 10 sejam aquelas que movimentam o mercado, que são as líderes, que estão sempre atrás, essas vão ser um exemplo, como sempre aconteceu, né? Você tem que pegar aquelas que têm realmente o poder de movimentar o mercado, né? E por que elas são assim? Porque o consumidor está demandando muito mais delas do que das empresas menores, para elas serem o começo. E elas sabem disso. As empresas, elas têm, né, suas áreas de inovação, de marketing, que estão olhando para isso. Olha, o perfil do consumidor mudou. Nesse ramo aqui, ó, né, não dá para eu só consumir um suco, por exemplo. Esse suco precisa ser natural, né? Ele tem que ser 100%, ele não pode ser um suco só com açúcar, ou grande quantidade de açúcar e tal. Então, esses perfis vão mudando com o tempo, né? E essa vai ser a principal ignição, acho que, de todos os processos que vão mudar. São várias ações individuais, né, que no coletivo vão demandar dessas empresas uma mudança de comportamento, né? Uhum. Mas as pessoas também só mudam se a lei estiver amparando ou obrigando, né, ou premiando quem faz correto, né? A legislação é a ignição de tudo. Acho que o papel do poder público é dar essas bases, porque nós vivemos numa sociedade complexa e muito variada. E se você não tem uma regra, lembra que a gente falou da governança? Se você não tem uma regra, cada um vai fazer de um jeito, de maneira desordenada. E aí até que chega lá na frente, você vai ou perder trabalho, porque aí surge alguma coisa que não é mais coerente, ou você vai ter feito alguma coisa muito inovadora. Então ninguém quer arriscar também gastar muito dinheiro em alguma coisa que não é regulamentada. Então tem que ter lei, né? Tem que ter legislação, tem que ter política pública, talvez, nem seja lei, mas uma política pública voltada para essas coisas, para embasar o consumidor e aí as empresas a fazerem corretamente. Acho que esse é um caminho importante. Agora, a regulamentação, eu acho que é só, até para encaminhar aqui, eu acho que a regulamentação é importante, eu entendi teu ponto, concordo contigo, mas do ponto de vista desse movimento, dessa mudança de mentalidade, eu acho que talvez essa seja uma grande mensagem para a gente passar para quem ainda não entrou nessa história. Isso já começou e isso não tem volta, né? Eu acho que esse talvez seja o primeiro ponto. A antiga forma de agir não volta mais, né? Não existe mais. Então, existe tempo sim, porque se você não fizer, você vai acabar. Ponto. Você pode se adequar mais cedo ou mais tarde, não é esse o ponto? É esse o ponto, e eu vou ser mais ambicioso que você. Quem começar agora já está atrasado, e se não começar, talvez a gente não esteja falando sobre isso daqui 5, 10 anos. Não é daqui 30 anos, é daqui 5 anos. Está evoluindo muito rápido. Quem ainda não entendeu que a sustentabilidade, que o ESG é fundamental para o negócio, quando tiver que fazer, vai despender muito mais dinheiro e talvez nem consiga e vai perder mercado. A gente tem áreas na bolsa de valores, para quem tem capital aberto, específicas para ESG, gente. Ou seja, quem ainda não percebeu que isso é critério, inclusive, de decidir onde eu vou investir meu capital ou não, está perdendo tempo. Né? Tá perdendo tempo ou tá vivendo a maré, e aí vai sempre lá no final né, quando daqui 5 anos vai falar, nossa, o mercado foi para esse lado, e agora, o que eu faço? E aí eu não tenho dúvida que vai despender 10 vezes mais o dinheiro que teria gasto 5 anos atrás para iniciar, muitas vezes com ações muito simples, né, um trabalho lento, mas que vai criar uma cultura, e lá na frente você vai colher resultados melhores. Eu não tenho dúvida disso, e as pessoas precisam entender, né, que é assim. Porque hoje investir, literalmente é investir em ESG, olhar o lado social, é um investimento que as empresas fazem, porque elas vão colher isso mais para frente. Uhum.
Então é para já, né, Flávio? Eu adoro conversar com pessoas ambiciosas, tá vendo? É isso aí. Marcos, muito obrigado, cara. Nosso tempo aqui está chegando ao fim, mas foi muito gostoso, né? Para mim foi só um primeiro capítulo com o Marcos, a gente vai ter que chamá-lo outras vezes aqui, porque a gente tem muito ainda a falar, mas obrigado por seu tempo e por emprestar tanto conhecimento nessa área aí que você já respira há tanto tempo. Gente, eu que agradeço aí, obrigado pelo convite. Quem quiser, né, me segue aí nos LinkedIns da vida, que aí a gente conversa, bate um papo mais sobre outros assuntos também. Legal, é isso aí, sempre promovendo junto com a gente aqui encontros entre gente e meio ambiente. Eu quero agradecer então você que acompanhou a gente aqui em mais um episódio aqui do podcast Para e Ponto. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilha geral, assim a gente tem mais gente nesses encontros aqui gostosos, promovendo essa aproximação nossa com o planeta Terra, com o meio ambiente. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou Flávio Fellini Salles. Esse foi o Para e Ponto, a gente se vê no próximo. Até lá.